Olá, vamos para a aula de Química, resolução, interpretação das questões da atividade de Química, agosto de 2020. Na primeira questão, ele representa um modelo atômico em que contém o seu núcleo e as camadas eletrônicas. A partir desse modelo atômico, com essas camadas eletrônicas, a gente consegue fazer uma coisa chamada de distribuição eletrônica. O que é que ele pede? Para que a partir desse modelo atômico, você encontre a distribuição eletrônica para esse átomo, conforme visualização da figura. Em que cada camada eletrônica, é o que ele chama de nível, ele tem uma quantidade de elétrons. Esses elétrons, eles geram uma quantidade por camadas. Logo, na primeira camada, eu vou ter uma quantidade de elétrons, na segunda camada eu vou ter uma quantidade de elétrons e na terceira camada eu vou ter uma outra quantidade de elétrons. Então, a partir dessa visualização desse átomo, você vai encontrar exatamente uma distribuição de camadas e elétrons contida por camadas. Na segunda questão, ainda dessa atividade de Química, agosto de 2020, nós temos uma tabela periódica em que ele colocou alguns símbolos de matemática, que esses símbolos eles estão localizados exatamente na tabela periódica, representando alguns elementos químicos. Logo, se você consultar a tabela periódica e comparando a posição em que esses símbolos estão com o elemento químico lá na tabela periódica original, você vai conseguir decifrar qual é o elemento químico que esses símbolos estão representando. Na terceira camada, na terceira questão, ele mostra exatamente uma distribuição eletrônica de um elemento X, em que ele representa aqui um S2, 2S2, 2P6. O que é um? 1 e 2 são as camadas eletrônicas de um determinado elemento químico. Como, por exemplo, aqui nessa figura eu tenho uma, duas, três camadas eletrônicas, tá? Só que para esse elemento químico que ele representa por X, ele contém apenas duas camadas eletrônicas. Esse símbolo S e P, ele é um subnível, é uma região em volta do átomo aqui que eu vou ter um preenchimento de elétrons, tá? E a representação 2 e 6, ele é exatamente o número de elétrons contido em cada elemento químico, contido nesse elemento químico em cada camada. Quando eu falo 1s2, eu quero dizer que na primeira camada eu tenho 2 elétrons. As 2s2 e 2p6, isso quer dizer que na segunda camada eu vou ter 8 elétrons. Então, a partir daqui, dessa camada eletrônica, dessa distribuição eletrônica, você vai conseguir localizar a posição do elemento químico lá na tabela periódica original. Quarta questão. Dos ácidos abaixo, o mais fraco é.
O ácido, ele é exatamente, geralmente, essas substâncias inorgânicas que se inicia com o hidrogênio, símbolo H, essas substâncias elas são ácidas, porque quando eu diluo ela em água, esse hidrogênio ele se despreende do átomo ligado, do outro átomo ligado, e ele fica na forma de H dentro de uma solução. Esse hidrogênio ele faz exatamente com que a substância ele seja ácida, conforme a definição de ácido de Arrhenius, em que ele afirma que qualquer solução que tiver alta concentração de hidrogênio diluído, essa substância tem exatamente características ácidas. Só que esses ácidos, eles podem ser forte e pode ser fraco, certo? Olha, se eu pegar o hidrogênio, que está bem aqui, ó, nessa posição, dessa tabela periódica, e combinar ele com qualquer um desses elementos, aqui da família 7, que seria o flúor, bromo e iodo, tá? Sempre que eu pego o hidrogênio e combino ele com esses ametais, flúor, bromo e iodo, ele forma um ácido. À medida que esse hidrogênio ele vai se combinando com os elementos mais baixos da tabela periódica, o ácido vai ficando mais forte. Por quê? Porque ele se torna mais facilmente diluído. Agora, nesse caso, quando eu tenho o hidrogênio combinado com outro elemento e oxigênio, que são chamados óxidos ácidos, logo a força desse ácido ele vai ser igual à quantidade de hidrogênio menos a quantidade de oxigênio. Se esse valor ele for 1, 2 ou 3, isso vai definir a força do ácido. Perdão. 0. Se essa força ela for igual a 0, 1, 2 e 3, pois isso vai definir a força do ácido. Se for 0, o ácido é fraco. 1, ele é moderado. E se o valor for 2 ou maior do que 2, eu vou ter um ácido forte. Tudo bem? Quinta questão, a respeito da substância denominada ácido, o estudante anotou as seguintes características. Olha, nós estamos diante de uma explicação sobre as questões da atividade química agosto de 2020. Quinta questão, a respeito das substâncias denominadas ácidos. Os ácidos, eles têm características, por exemplo, eles têm sabor azedos, ele reage com base, tá? Eles são compostos combinado do elemento hidrogênio mais um elemento da família 7A, flúor, bromo e iodo, ou também tem os óxidos ácidos conforme essa ilustração da quarta questão. Os ácidos também, eles têm sabor azedo, eles reagem muito bem com base formando sais. Eles também têm uma característica chamada de pH. Esse pH ele varia de 0 até 14. Se o pH de uma substância ela varia de 0, passando por 7,
até 14. Logo, se esse valor ele ficar compreendido, esse valor de pH ele ficar compreendido de 0 a menor do que 7, ele é ácido. Se ficar maior, se esse pH de uma determinada substância ele for maior do que 7, eles conseguem medir esse pH da substância. Se esse pH ele for maior do que 7, a substância é básica. E se ele for exatamente 7, a substância é neutra. Tá? Mas dificilmente você vai encontrar uma substância de pH 7. Você só com pelos meus estudos em química, a água pura consegue atingir esse valor de pH 7. Mas as outras dificilmente você vai encontrar uma substância de pH 7. Ixi, Maria, tá com 11 minutos já de aula. Sexta questão. O creme dental é básico? Por quê? O creme dental ele é básico. Ele é básico, realmente. Porque a boca é ácida. É ácida. E se você... Ela tem que ser ácida para... É uma ação realmente da boca da gente, do sistema imunológico da gente, para que a gente fique livre de ações de bactérias. Logo, essa acidez, ela gera essa acidez na boca, apesar de ter essa função de eliminar germes e bactérias para como se diz, fortalecer o sistema imunológico da gente contra ações de germes e as bactérias, só que uma acidez muito grande ela causa uma destruição nos dentes, tá? Eles começam a se deteriorizar. Então a pasta ela tem que ser básica para que ela consiga reduzir um pouco os efeitos dessa acidez da boca e proteger a ação dentária. Sétima questão. O suco é o suco gástrico. Ele é um suco com alta concentração de uma substância chamada ácido clorídrico. Só que essa acidez muito violenta do estômago, ela pode causar dores muito fortes. Então, como é que a gente elimina um ácido, uma acidez muito forte? É pela adição de uma base. Tá? Pela definição de Arrhenius sobre base, são essas substâncias que apresentam esse grupo H. O é oxigênio e H é hidrogênio. Tá? Então, as substâncias que, quando diluídas em água, liberam esse íon OH-, OH de carga menos, de carga menos, ele tem uma ação, ele tem uma ação básica. Tem uma ação básica. Por quê? Porque a ação básica dele é porque ele vai pegar ele vai se combinar com o hidrogênio, lá do ácido. Olha só, esse grupo OH é da base. Aí, adicionando ele em um meio ácido que contém a alta concentração de hidrogênio, qual é o meu resultado? Se eu combinar um grupo OH da base com o hidrogênio de lá do ácido, eles vão reagir formando H2O. O que é H2O? É água. Então, portanto, e a água, ela é uma substância neutra. Ela não tem efeito nem ácido e nem básico. Então, portanto, se eu quero eliminar um ácido,
eu coloco uma base. Se eu quero eliminar uma base, eu coloco um ácido. Porque os dois grupos que causam efeito, tanto ácido como base, eles se combinam na formação de água, e a água é neutra. Assinale o item, oitava questão, assinale o item que contém apenas sais. A todo momento, lá da tabela periódica, que eu combino um metal, tá? A todo momento que eu combino um metal mais um ametal, metal mais um ametal, o normal é que o meu resultado é um sal. Quem são os metais? São esses elementos, se eu pegar essa tabela periódica aqui, ó, são esses elementos da esquerda. Por exemplo, se eu pegar o sódio, que aqui que é um metal, e combinar ele com o cloro, que é um ametal, o meu resultado vai ser um sal. Tá? Então essas substâncias, elas podem ser, porque essas substâncias inorgânicas, eles podem ser o ácido, que a gente já viu, é alta concentração de hidrogênio, uma base que é alta concentração do grupo H, e pode ser um sal, pode ser também um óxido. São essas quatro substâncias inorgânicas: ácido, base, sal e óxido. Certo? A presença do grupo H é uma base, a presença do hidrogênio é um ácido. E um metal mais um ametal vai ser um sal. Assinale o item que contém apenas bases. É a presença do grupo H. Isso vai definir O é oxigênio, H é hidrogênio, e isso vai definir a substância como base. 10ª questão, eu tenho numa prateleira de um laboratório, encontra-se os seguintes reagentes. Tá? São substâncias que ficam armazenadas em um laboratório químico para que ele use para que um químico utilize ele quando necessário. Essas substâncias a gente pode defini-las como ácido, base, sal e um óxido. Os óxidos, ele é o normal, vai ser um metal ou um ametal combinado com oxigênio. São dois elementos. Oxigênio mais um outro elemento. Tá? As bases, a presença do grupo H, o sal é um metal mais um ametal, e a presença do hidrogênio é definido com um ácido. Um abraço, bons estudos. Espero que vocês, alunos, tenham um bom aproveitamento com essa aula de hoje. Bons estudos.